Estamos a ver através deste ecrã, mas estamos todos juntos nesta tradição maravilhosa que os verdadeiros pais nos deixaram, que é a possibilidade de ir restaurando desde o dia de Deus, o dia dos verdadeiros filhos, irmos restaurando tudo aquilo que foi perdido e fazer com que realmente nós possamos ter agora esta tradição maravilhosa em que nos sentimos muito, muito mais próximos de Deus. Então, pessoalmente, este é sem dúvida o meu dia preferido para celebrar, porque claro que este é um dia de restauração também. Esta celebração é sem dúvida uma restauração, porque tantas coisas foram perdidas depois da queda. Mas talvez este dia, de todas as verdadeiras coisas, é aquele que me recorda realmente o mundo original. Não, às vezes eu volto para trás e tento assim na minha cabeça imaginar como é que era aquilo, como é que foi antes da queda. E acho que era, não havia ali igrejas, é verdade, não era preciso igrejas como nesta imagem, mas consigo verdadeiramente imaginar esses filhos que Deus criou em perfeita harmonia com a natureza, e acho que era só beleza e harmonia e tanta paz. Então este é sem dúvida o meu dia preferido de todos os dias sagrados. Não quer dizer que todos os outros não signifiquem vitórias incríveis para o céu e para a humanidade, mas este é tão, tão bonito. Então, sim, nós vamos falar só um bocadinho, não é exatamente um sermão, eu acho que era mais importante é podermos refletir todos juntos no significado deste dia, acho que é a coisa mais importante, e de facto aqui temos este subtítulo Verdadeiros Senhores, que é uma palavra que eu meto entre aspas senhores, porque acho que na era da Chanel Book nós ainda não temos todo o vocabulário original, então temos que usar palavras que ao longo da história foram usadas e que às vezes estão carregadas de um determinado significado. Mas vamos usar, ok, verdadeiros senhores da criação através da gratidão, do cuidado e do verdadeiro amor, que estas sim são com certeza emoções originais que pertencem já ao mundo original de Deus. Então, ok, restaurar a criação através do verdadeiro amor, não é? Vemos a criação como algo, é uma pergunta que nos podemos fazer. Quando olhamos para a criação, estamos agora na era da sustentabilidade, da proteção da natureza, finalmente entramos nesta era, que é interessante, porque está em perfeita harmonia com a era da John Ilguk. Então, podemos fazer esta pergunta. Nós olhamos para tudo aquilo que nos rodeia como algo que vamos usar ou como algo que deveríamos amar e que queremos amar. Vamos falar assim desta maneira, o que queremos amar, né? Pronto, acredito que no futuro já não vai ser preciso fazer esta pergunta, nós estamos a caminhar nesta direção. Então, este dia sagrado, aquilo que faz é recordar-nos que a criação não é apenas um cenário ou uma paisagem da vida humana. Nós vivemos aqui completamente rodeados de natureza. O Sung Yeon partilhou no outro dia que ele vivia numa casa e não num apartamento e sentia a necessidade de estar próximo aqui da nossa natureza, que é o nosso pequenino jardim, da nossa horta. Mas é assim, nós vivemos rodeados de tudo aquilo que é a criação, de tantos aspectos da criação, mas talvez nos tenhamos habituado a nem sequer ver, porque faz parte da paisagem, né? Nós usamos esta expressão, às vezes eu até digo, ok, tudo o resto é paisagem, como que a diminuir isso não é que é a parte central. Então este dia sagrado recorda-nos que a criação não é apenas um cenário, não é apenas uma paisagem da nossa vida. E não é apenas algo para usarmos e podermos usar, consumir, não é? Ou possuirmos. Esta também é uma palavra interessante para analisar do ponto de vista da Chanenguk, possuir as coisas. A criação foi criada por Deus, e como é que Deus criou? Com amor? Acho que ninguém pode dizer que não. Com beleza, com um propósito e com certeza com muita alegria, porque é aquilo que nos dá, a criação dá-nos alegria. E eu pessoalmente, a minha mente ainda assim, não sei o dia, ainda muito limitada, impede-me de conseguir abranger aquilo que foi a criação de tudo aquilo que nós vemos. Quando nós começamos a olhar para a nossa volta e nós vemos animais, muitas das vezes, eu tenho 2 gatos e são animais perfeitamente
banais, ou seja, não são daqueles que a gente tem que ir ver documentários ou ir aos jardins de loja, são animais que nós estamos tão habituados. Mas às vezes eu dou comigo a pensar, aqueles pelinhos na pontinha das orelhas, e porquê que aquilo está lá? Ou porquê que a orelha dos gatos tem aquelas dobrinhas todas aqui? Ou porquê que é preciso aquela cauda que é articulada? É assim, se nós aplicarmos este pensamento a tudo aquilo que faz parte da criação, eu verdadeiramente, o meu cérebro não consegue abranger o que foi o processo da criação de Deus. As formas, as texturas, as cores, os cheiros, os comportamentos, o propósito. É absolutamente incrível. Então, foi feito ou não foi feito com amor? Foi feito ou não foi feito por amor? Foi feito ou não foi feito para nos dar alegria? A horta da Érica não dá alegria? Preciso esperar, é preciso. Mas não é incrível que nós temos solo, que temos terra e que quando deitamos sementes elas crescem com água e sol? Eu pessoalmente acho que isto é tudo assim, tipo uma maravilha, uma coisa absolutamente incrível. Então, a verdade é que a criação não é que ela se perdeu, nós é que perdemos o acesso à criação. Quando nós saímos da nossa posição de filhos, que nos reportamos com a criação com o verdadeiro amor, é como nós tivéssemos perdido o acesso a essa criação, porque já não estamos nessa vibração de amor absoluto com que Deus a criou. Não é? Talvez nós não tenhamos, não pensemos desta maneira, mas nós temos verdadeiro acesso. Sim, eu saio daqui, estou ali na horta ou vou ao jardim, mas isso é o acesso original à criação. Eu consigo estar completamente em ressonância com a criação, que no fundo significa estar em ressonância com Deus, não é? Ok, vivemos rodeados da criação, vivemos nela, vivemos aqui no meio da criação, mas perdemos esta capacidade de ver a criação como uma expressão de Deus. Por isso é que cada planta, cada árvore, cada animal, as nuvens, o céu, o vento, a água, são uma expressão de Deus, verdadeiramente. Verdadeiramente são uma expressão divina. E foram feitas tudo isso por Deus com tanto amor e por amor de nós. Senão, porque é que Deus se dedicou a este tempo infinito de criação? Porque é que houve um investimento assim tão grande, tão grande, tão grande, com tantos detalhes? E nós ainda hoje estamos a descobrir coisas que ainda não tínhamos, que não sabemos, não é? Tantos benefícios da natureza nós ainda estamos a descobrir. Isso não foi tudo feito por nós e para nós. Então o verdadeiro Pai diz, na base da fé absoluta, Deus aplicou o amor absoluto e a obediência absoluta para criar os seus filhos. Pronto, aqui fala de nós. E foi dessa forma que ele investiu na criação de todas as coisas. Ou seja, igualmente com amor absoluto, com obediência absoluta. Com todo o seu coração. Ele investiu para criar todas as coisas para nós. E ele fez-lo para poder criar todos os elementos, plantas, frutos, para criar, aqui pertinho, toda a criação, porque se tornariam alimento para toda a humanidade e se tornariam os elementos para criar o seu objeto perfeito, que era a humanidade. Então este era o propósito. E ele criou com o coração de dar alegria aos seus filhos. Então, antes de criar os seres humanos, Deus preparou toda a criação como um ambiente de amor para cada um de nós. Já vimos a terra, a natureza, os alimentos, os animais, a água, a luz do sol. Todas estas coisas foram feitas para poder sustentar a vida e dar tanta alegria a Deus e a nós, aos seres humanos. Pois nós sabemos, ok, com a queda, o que é que aconteceu, nós perdemos o nosso relacionamento original com Deus e com isso perdemos também o relacionamento original com a criação. É por isso que ao longo da história ainda hoje se continuam a cometer tantas barbaridades, às vezes com tanta inconsciência, nem sequer há consciência, né? Contra a natureza, contra a criação. Por isso, como consequência, a criação perdeu os seus verdadeiros senhores, sempre entre aspas eu meto esta palavra. Então, o propósito deste dia que nós hoje estamos aqui a celebrar
é para nos recordar que todas as coisas devem retornar a Deus através de pessoas que vivem com amor verdadeiro. Por isso é através de quem? É através de cada um de nós. Então, quando nós celebramos este dia, nós podemos refletir sobre como é que podemos tornar-nos os verdadeiros senhores da criação. Então, se tudo foi criado com amor e todas as coisas anseiam por verdadeiros senhores, eu prefiro esta expressão, seres humanos amorosos, né? Pessoas de amor, pessoas que se conseguem relacionar-se com tudo aquilo que as rodeiam com este coração de amor. A criação verdadeiramente deseja ser amada. Há tantos filmes no YouTube de pessoas que têm relacionamentos com vacas, vocês percebem o que é que eu vou dizer? Com bovinos, com porquinhos. Nunca viram esses vídeos? Porque são animais que, criados em determinadas circunstâncias, como se fossem animais domésticos, como nós temos cães e gatos e estamos habituados. E esses animais, nunca viram esses filmes? Procurem no YouTube. Em que nós vemos esses animais que estamos habituados, não vou agora sequer dizer como, mas com outras finalidades na nossa vida, como eles respondem ao amor do ser humano e como se afeiçoam às pessoas e como correm para elas. Vocês estão a imaginar um bovino a correr para vocês? Mas eu já vi. É absolutamente incrível. Ou com animais que nós chamamos selvagens, né? E que depois crescem domesticados e o relacionamento deles com cada um de nós. Eu acho que é praticamente impossível ver essas cenas e não nos derretermos em pensar como é que o cérebro de Deus funcionou quando ele estava a criar aquilo tudo. Absolutamente incrível. E quanto nós temos perdido nesse relacionamento até hoje, quanto é que nós perdemos porque ainda não conseguimos, na verdade, ter esse relacionamento de verdadeiro amor. Então, o verdadeiro Pai ensinou que todas as coisas estão à espera de verdadeiros senhores. Isto não significa senhores num sentido egoísta. Pessoas que dominam, exploram, que possuem as coisas apenas para si próprias. Um verdadeiro senhor é alguém que assume a posição de Deus. E Deus é pai e mãe. E cuida da criação com amor. Por isso, este coração parental. Então, este dia de todas as verdadeiras coisas é um convite para mudar a nossa forma de olhar. E quando contemplamos uma refeição, até tem o Mindful Eating, não é, Isabela? O Mindful Eating, que eu olho para a minha refeição antes de a comer e reflito. Bem, o Verdade Pai uma vez falou sobre aquela maçã que ele levou umas horas a comer e que olhou para ela e teve-a na mão e esteve ali realmente a refletir para poder apreciar quando a pudesse comer. Este Mindful Eating é comer com plena atenção, né? Mas, ok, uma refeição simples, uma árvore. Vocês já viram? Há pessoas que abraçam as árvores, não é? Que falam com as árvores. Uhum. A água para mim é um mistério absoluto. O ciclo da água é em si uma das coisas mais incríveis que existem na natureza. E os objetos, né? O céu também é absolutamente incrível. As nuvens para mim são uma das maravilhas do mundo, porque estão em constante movimento, mudam de forma, eu vejo pela janela de 5 minutos, já lá não estão, está lá outra, mudou de forma, tem outra cor, e é esta água suspensa. E quando desce, nós andamos no meio dela, que é aquilo que nós chamamos de nevoeiro, é tudo tão maravilhosamente incrível. Então, a nossa pergunta, podemos nos perguntar, eu estou a usar isto tudo com gratidão, com mindfulness, com plena atenção, eu estou consciente de tudo aquilo que quando eu abro a torneira, vocês sabem quantas partes do mundo não têm torneiras? E não há torneiras, não há água potável, né? Mas, não é? Eu tenho gratidão por tudo aquilo que eu tenho, eu estou a tratar tudo aquilo como algo que vem de Deus, então tudo é divino. É tudo sagrado. Então, a criação espera por pessoas capazes de reconhecer o seu valor divino e de devolver a Deus através do amor, da gratidão e da responsabilidade. Então, o paradigma da verdadeira posição de Senhor, né? A verdadeira posição de Senhor não tem a ver com controle, tem a ver com amor. E este é realmente o shift que nós todos agora somos convidados na construção da Chon Il Guk,
a poder finalmente olhar para a criação como Deus deseja, como com o propósito com que Deus a criou, e olhar para ela e tratá-la com amor, mais especificamente com amor parental, que é o amor de Deus, né? O amor parental é o amor de Deus. Significa amar com um coração parental. Se eu amo a criação com coração parental, eu nunca vou abusar, não é? Eu nunca vou pisar, eu nunca vou destruir. Não, não posso, porque é isso também que eu não vou fazer com os meus filhos, né? Como mãe. Eu nunca vou considerar a criação como um bem descartável que eu posso tratar como eu quero, fazer aquilo que eu quero, né? Então, um pai ou uma mãe não ama um filho por ele ser útil, o que significa que eu não amo um campo de milho porque ele é útil para produzir milho e fazer polenta, farinha de milho, né? Eu amo aquele campo de milho pelo milagre que é, pelas sementes que caíram na terra e que cresceram, e pelo sol que as fez crescer e a água que as regou. Então é isso, amar e proteger, educar, sacrificar-se, não é? Como um pai, como uma mãe. Da mesma forma, o amor de Deus pela criação não é egoísta. Deus criou todas as coisas investindo o seu coração, a sua energia e o seu amor. Então, os verdadeiros herdeiros, então eu prefiro esta palavra herdeiro em vez de senhor, mas pronto, aqui ainda está os 4 pilares de um verdadeiro senhor. Se nós nos quisermos tornar verdadeiros senhores ou verdadeiros herdeiros, precisamos de herdar o coração parental de Deus, e isso significa cuidar das coisas não apenas quando nos beneficiam, mas porque têm valor aos olhos de Deus. Então vamos protegê-las, salvaguardando a integridade e o propósito original de cada elemento da criação. Quando nós preparamos a jarra, é sempre um momento de milagre. Vocês, quando preparam flores lá em casa, não ficam a pensar porque é que estas têm esta forma e este cheiro e esta cor e crescem desta determinada maneira, e depois nós misturamos com outras que ficam tão bem, porque hoje temos aqui o branco e este viola. E é assim, nós vamos ao supermercado e compramos estas flores, mas alguém pensou para criar estas flores, não é? Deus imaginou os crisântemos com dezenas e dezenas de pétalazinhas muito pequeninas que fazem aquele efeito, e que nós, é interessante, nós reagimos com uma sensação de alegria e dizem, uau, que lindo, não é? Cuidar, manter e preservar com atenção constante e coração compassivo, nutrir, ajudar a criação a prosperar e a atingir a sua plenitude natural, e dar incondicionalmente, investir coração e energia sem esperar utilidade em troca, ser gratos porque ela existe. Então, este é dos seres que nasceu aqui na Terra que mais tocou o meu coração, obviamente, para além dos verdadeiros pais, que é, bom, eu chamo-lhe Tai, porque o seu nome vietnamita é verdadeiramente complicado, não é? Thich Nhat Hanh, Tai, o nosso querido Tai, que nos trouxe este conceito do interser, e realmente nós podemos relacionar esta ideia com os seus ensinamentos. Ele falava do interser. Ele foi considerado um dos principais pioneiros da mindfulness aqui no Ocidente e ensinou-nos, entre tantas coisas, a contemplar profundamente a realidade e a reconhecer que nada existe isoladamente. E é isso que nós também podemos compreender através da criação, daquilo que Deus nos deixou, deste legado. Ele explicou que quando nós contemplamos profundamente uma flor, temos aqui um crisântemo, uma gerbera, não é? Quando olhamos verdadeiramente para a flor, vemos que a flor não existe por si só. Dentro da flor podemos ver o sol, porque se não houvesse sol não havia a flor. E vemos também a chuva nessa flor. E vemos as nuvens que fizeram chover. E vemos o solo onde ela foi plantada e ela cresceu. E vemos o agricultor ou o jardineiro, né? Que deu o seu tempo e o seu esforço e o tempo que foi necessário. As flores não crescem todas da mesma maneira, cada um tem o seu período de tempo, né? E muitas outras condições necessárias à vida estão contidas numa única flor. Agora, nós vamos imaginar, se olharmos para toda a criação deste ponto de vista,
Então, este é um exemplo muito simples e ao mesmo tempo mágico, né? Maravilhoso, que nos ajuda a compreender espiritualmente a criação. Ou seja, nada existe sozinho e tudo está interligado. E nós, quando contemplamos profundamente uma coisa, podemos reconhecer muitas outras coisas presentes dentro dela. E porque está realmente tudo interconectado, esta ideia também se relaciona com o princípio divino. Eu penso que agora, cada vez mais, nesta era da John Book, nós somos levados a conhecer mais profundamente o primeiro capítulo do princípio divino, o princípio da criação, porque é aquele que nos relaciona diretamente com o original, né? E a criação reflete a natureza de Deus e é por isso que existe através de relações, de relacionamentos. Então, tudo vive através da ação de dar e receber. E nada foi criado para existir apenas para si próprio. Nós aprendemos isto muito claramente no primeiro capítulo. Por isso, quando cuidamos da criação, estamos também a cuidar da nossa relação com Deus. E é tão importante nós compreendermos isto, porque não estamos habituados a olhar para a criação deste ponto de vista. Quando eu estou a tomar conta da criação e do meu relacionamento, ou eu estou a investir no meu relacionamento com a criação, eu estou a investir no meu relacionamento com Deus. Não há forma, é uma fórmula matemática, na verdade. Se tudo foi criado por Deus, é assim que funciona. Ao mesmo tempo, quando nós prejudicamos a criação, estamos a desperdiçar aquilo que recebemos ou vivemos de forma egoísta, não danificamos apenas o mundo natural, mas também o nosso próprio coração e o nosso relacionamento com Deus. Então, este dia de todas as verdadeiras coisas pode nos ensinar a recuperar esta forma mais profunda de ver. E, então, qual é a nossa resposta? No dia a dia, em cada hora que nós vivemos aqui, no meio desta criação, né? Como é que devemos responder a este dia de todas as verdadeiras coisas? Com gratidão, conhecer que tudo é uma dádiva, tudo é um dom, a nossa comida, que nós preparamos e nós compramos, mas quem é que fez as peras? Eu penso tantas vezes nisso. A quantidade de frutas que há, eu não posso dizer que conheço todas as frutas do mundo, porque ainda não viajei por todo o mundo. E a forma que elas têm de se multiplicar, verdadeiramente incrível, não é? Ok. A nossa comida, as nossas roupas, que são feitas de materiais, hoje há o sintético, mas nunca ninguém gosta do sintético, é interessante, e a nossa pele reage ao sintético, mas não reage às fibras naturais que Deus criou. E também gratidão pela comunidade, e até pelo nosso corpo. Nós tomamos tudo isso como coisas garantidas, mas não são. Cuidar ativamente das coisas ao nosso redor, da natureza das nossas casas, da nossa igreja e das pessoas que partilham este mundo connosco. Estamos todos interligados neste interser e com simplicidade, não é? Temos que parar de consumir sem pensar. Alguém me disse uma vez que nós podemos analisar a pegada na sustentabilidade, podemos analisar a nossa pegada neste planeta vendo as nossas latas do lixo. Aquela do reciclável, não sei se fazem, mas quem faz o reciclável, veja num dia quantas coisas deitamos para lá. Quantas caixas de plástico, quantas embalagens de plástico, ou de metal, ou de vidro, né? Há quem, bem, não vamos falar disso agora, mas há quem tenha tomado ações e compra tudo sem ser embalado. Pronto. A simplicidade ajuda-nos a viver com mais consciência, menos egoísmo. E uma oferenda, devolver todas as coisas a Deus. Não é por isso que nós oramos antes de comer. Não é para ofertar a Deus aquilo que nós estamos a receber e para agradecer. É isso. Em tudo, podemos fazer isso em tudo, né? Usar o nosso tempo, bens, talentos e a nossa vida diária para um propósito superior. Então, para concluir, qual é a nossa resposta? É que possamos aprender a olhar para a criação com maravilha, a tocá-la com cuidado e a recebê-la com gratidão. Realmente eu tenho um relacionamento com a criação. Então, que a forma como vivemos traga alegria a Deus e traga dignidade a todas as coisas e bênçãos àqueles que nos rodeiam. Então, neste 64º dia de todas as verdadeiras coisas, renovemos a nossa determinação de nos tornarmos pessoas dignas da confiança da criação. Verdadeiros filhos e filhas que herdam o coração do Pai Celestial
e que restauram todas as coisas através da gratidão, da responsabilidade e do verdadeiro amor. E para que possamos verdadeiramente sempre recordar quem é que nos trouxe a possibilidade de celebrar este dia, vamos ler umas palavras muito simples do verdadeiro Pai para concluir. Um profundo respeito e reverência. O verdadeiro Pai disse: é por isso que devemos ter um profundo respeito e reverência por toda a criação. Com este coração devemos apreciar que a criação dada por Deus existe para nos nutrir e sustentar. Isto foi feito sobre o fundamento de fé absoluta, amor absoluto e obediência absoluta. Verdadeiro Pai, muito obrigado. É uma mensagem muito simples hoje, não é um verdadeiro sermão. Obrigada. E vamos então unir-nos em oração. E neste interceder, eu ia pedir que não se zanguem comigo se eu fizer a oração em italiano, porque eu sinto que neste momento, se eu tivesse que me exprimir em português na oração, eu não ia conseguir exprimir-me verdadeiramente. So, sorry. Vamos orar. Amati genitori celesti, amati veri genitori del cielo e della terra e di tutta l'umanità, siamo così grati tutti noi qui, insieme a tutti quanti i nostri fratelli e sorelle in tutto il mondo, per la possibilità di poter veramente celebrare questo giorno che ci ricorda e ci riporta all'originale, al giardino dell'Eden, dove Adamo ed Eva hanno avuto la possibilità di vivere un mondo che noi ancora non abbiamo potuto sperimentare. E questo ideale così profondo dentro di noi, questo mondo originale, questa creazione come tu l'hai fatta, è profondamente radicato dentro di noi, è dentro il nostro DNA. Ce l'abbiamo veramente dentro di noi, ma non l'abbiamo mai visto. Eppure, Genitore Celeste, abbiamo questa creazione che vive attorno a noi, che vive per noi, senza mai essersi veramente rivelata. Genitore Celeste, vogliamo celebrare questo giorno con profonda gioia, con molta gratitudine e davvero invitarti ad essere qui con tutto che adesso andremo a celebrare e invitare lo spirito dei veri genitori, il Padre in cielo e la Madre qui sulla terra, che loro possano ricevere la gioia di questa celebrazione, la gioia di questo giorno e che noi stessi possiamo camminare sempre più coscienti di questo dono così grande che tu ci hai dato, che continui a darci e che sempre di più nella Chonilguk noi possiamo essere capaci di essere gli eredi di tanto amore, di tanta bellezza, di tanta magnificenza di questa creazione. Vogliamo offrire a te tutto, vogliamo che tu sia qui con noi e io voglio offrire questa preghiera a te nel nome di tutti i miei fratelli e sorelle qui presenti e nello Zoom e tutti quanti anche che non sono adesso collegati e nel mio nome, Anna Paola Berto, membro della famiglia Benedetta Centrale che con gratitudine attende la Santa Madre Han Aciu. Muito obrigada, tia Paula. Eu acho que esta foi uma forma muito, muito, muito bonita de refletir sobre este dia tão especial. E eu acho que foi realmente não foi um sermão, mas uma palavra que me tocou muito. E eu propunha a todos realmente um mini TPC. Nós, às orações de quarta-feira, nós costumamos ter o TPC, não é? E eu acho que se calhar para esta semana também poderíamos ter um TPC e realmente ver como é que podemos pôr isto na prática, porque é realmente muito bonito refletir aqui durante um domingo e falar sobre isto, mas depois na prática como é que isto se reflete nas nossas vidas, como é que nós fazemos isto e pode ser através de uma oração mas mesmo sincera, ou quando vamos comer, ou até uma oração quando estamos a andar pela rua e realmente agradecer a Deus. Pode ser plantar uma plantinha nas nossas casas, o que vocês quiserem, mas realmente esta semana em específico, eu sugeria que cada um de nós tirasse o tempo para fazer algo intencional, refletindo sobre este dia. E vou pedir, na verdade, à tia Paula que venha cá outra vez para fazer os anúncios
para a próxima semana. A Carla deveria fazer o anúncio sobre a Assembleia Geral. Não sei se a podem chamar. Porque o anúncio seria esse, a necessidade de realizar uma Assembleia Geral, para a qual é requerida a participação de